contando a história da mãe, dizendo que ele foi deixado numa caixa de sapato na porta da casa dessa mulher. E essa mulher então pensou, fico ou não fico com essa criança? Ela já tinha 11 filhos. 11 filhos. Reuniu os filhos e disse, nós vamos ficar com essa criança ou não? Os filhos disseram, vamos. Ela teve mais 11 filhos. Morreram 2, ela ficou com 21. Morreram 3, ela ficou com 20, quer dizer. E aí então, depois, por causa do adotivo. E ele contava na carta dizendo, hoje minha mãe está com 90 anos, está com Alzheimer, e sou eu, o filho adotivo, quem cuida da minha mãe. E ele contou isso e disse, depois que terminar esse show, eu vou lá conhecer esse rapaz. E a gente diz, são histórias praticamente impossíveis, tão distantes de nós, mas na verdade elas estão muito próximas de nós. Mas tudo isso para a gente conversar um pouco sobre a família, né? E sobretudo percebendo, é claro e graças a Deus que os pais devem de fato lutar por seus filhos. Tendo 1, tendo 2 ou tendo 10, deve lutar pelos seus filhos e deve arrancar os filhos dos dragões que hoje a sociedade apresenta. E vocês como pais poderiam até vir aqui e dar um lindo testemunho de quantas coisas vocês têm feito para arrancar os filhos de vocês das garras do dragão da modernidade, do dragão da imoralidade que reina entre nós tantas vezes. E eu sei, não é uma tarefa fácil educar, eu já disse, volto a dizer. Nesta semana eu almocei na casa de uma família, o pai, a mãe e 2 meninos. Os meninos se sentaram para comer conosco, e aí começaram a falar muito, e o pai e a mãe então diziam, esperem, falem menos, não fale com a boca cheia, né? Educando. Mas num certo momento, o pai disse, lembrem-se do videogame. Eu perguntei, o que será que é isso? Né? Perguntei para eles, mas o que é isso, lembre-se do videogame? Padre, aqui em casa eles jogam videogame sexta-feira, quando chegam da aula, sábado e domingo, nos momentos apropriados. Mas quando eles desobedecem, eles não jogam videogame naquele final de semana. Eu achei bonito, fiquei pensando, né? Os castigos de hoje, eles são diferentes, né? Eu ficava de pé no cantinho da casa. Agora não joga mais videogame, né? Mas é assim que a gente vai formando. Às vezes eu vejo, né? Hoje, graças a Deus, aqui na igreja tem tanta criança e nós temos um silêncio. Mas às vezes lá, isso não estou falando nem em Jacareí, nem aqui em São José. Como diz um amigo nosso, acontece só para lá de Caçapava. Mas de pais que trazem filhos na missa e os filhos estribucham no chão, gritam, correm. Ninguém faz nada. E a gente fica pensando, mas será que essa criança não tem pai? Será que essa criança não tem mãe? Eu me lembro quando eu era pequeno também, que eu ia à missa, e olha, eu não fui fácil. Mas levava cada beliscão. Minha mãe me alcançava assim, eu ficava do lado da minha mãe, porque, não sei, agora não tem mais isso, mas antes na igreja, do lado de cá ficavam os homens, do lado de cá ficavam as mulheres. Aqui já teve isso? Nas paróquias de vocês já teve isso? Lá em São Francisco era assim. Depois, é claro, foi mesclando, foi misturando. Mas eu ficava do lado da minha mãe porque ela era boazinha, meu pai era mais bravo. Minha mãe era só beliscão, boazinha. Meu pai era supapo. Mas, às vezes, hoje tem aí agora uma lei que não pode mais puxar a orelha, né? Mas tem que educar. E educação é amor. Quando a gente educa é porque a gente ama. E quando a gente não educa é sinal que a gente não ama. Mas eu tenho certeza que nós que estamos aqui reunidos como famílias, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho não seja educado. Pelo contrário. Um pai e uma mãe ficam felizes quando um pai e uma mãe fica feliz quando alguém diz: seu filho é tão educado, sua filha é tão educada. É tão bom a gente ouvir isso. Depois, na segunda leitura, nós nos encontramos com São Paulo, que fala umas coisas bonitas, né? Ele fala que Jesus já ressuscitou como primícia dos ressuscitados,
E aí a gente podia fazer uma leitura desta leitura dizendo: Deus tem um projeto para a nossa vida que é um projeto de amor. E é um projeto completo. Nós somos destinados à vida. Mas já conversamos e voltamos a conversar. Quantos são os sinais de morte presentes no meio de nós? Quantos são os sinais de morte em nossas famílias? Alguns apontados pelo subsídio. A falta do diálogo. Se nós não dialogamos e, sobretudo, se a família não tem diálogo, não cresce. E é interessante porque no subsídio a gente encontrava algumas historinhas de família, de vida, tão bonitas, e que falava exatamente isso, na simplicidade do dia a dia. Da educação das crianças, do diálogo dentro de casa. Quantos são os sinais de morte? Não é só a falta de diálogo. Mas hoje falava sobre a questão da educação. A educação, até a educação escolar tratava. E quantas crianças em nosso país que estão fora das escolas? Quantos filhos, né, que os pais sofrem porque não podem dar a educação das escolas para os seus filhos? Ou então, quantas vezes os pais que querem dar uma educação religiosa aos seus filhos, mas não conseguem? E quando a gente fala de valores humanos, nós já falamos de valores cristãos, porque nós viemos de Deus. Mas um valor colocado dentro do subsídio é o valor da religiosidade. A família, e lá tinha uma historinha bonita dizendo da família que ia junto, participava junto na paróquia. Lá na paróquia, às vezes, eu faço o batismo, né? E eu digo sempre, olha, hoje nós estamos aqui nos comprometendo. Essa criança, ela não sabe que ela está sendo batizada. Essa criança, ela não sabe qual é o caminho para Jesus. Mas nós sabemos. E ela precisa ver em nós a ressurreição. Ela precisa ver em nós a vida de Jesus. E aí ela vai aprender. Do contrário, se vocês vieram hoje para o batismo, eu costumo dizer para os pais, mas não vão vir constantemente para mostrar o caminho de Jesus a esta criança, ela não vai aprender. E, gente, hoje se educar com a religião é difícil, imagina sem religião. Se hoje existe uma perda dos valores, exatamente porque existe uma perda da religiosidade no meio de nós, e também nesse sentido, imaginem como será criar filhos sem dimensioná-los para Deus, sem a religião. Então, cada vez mais nós sentimos necessidade de não só pregar o valor, mas de testemunhar o valor. Não adianta eu dizer para o meu filho, vá à missa. Eu preciso dizer a ele, vamos à missa. Eu não precisaria falar isso para vocês, porque vocês estão aqui, é porque vocês já fazem isso. Mas a gente precisa testemunhar isso para os outros também. Quantas são as famílias que a gente conhece que todos os domingos se reúnem para o churrasco, mas dificilmente vai à missa de domingo? Sem querer olhar a vida do vizinho, porque já é difícil a gente dimensionar a própria vida. Mas quantas pessoas dentro da própria família a gente conhece? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E se tem um mal ou um desvalor presente no mundo hoje, e cada vez mais o mundo, a sociedade quer banir, é Deus. Ou seja, banir Deus.